E nós estamos de volta ao vivo com o programa Ver Mais desta quarta-feira, recebendo alguém muito especial aqui no nosso programa, que é a Ieda Dreger. Ela que é psicóloga, também trabalha como terapeuta sexual. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, na verdade, que até eu diria que eu estou passando por essa situação. Aliás, foi uma mera coincidência, né? Porque a Vanessa, que é a nossa nova produtora aqui do programa, sugeriu o tema e eu disse, olha, eu acho que é interessante, né? Até porque, como a gente está passando por isso, então, de certa forma, é bacana discutir. Talvez até tenha mais alguns elementos para trazer para essa discussão. E é sempre muito bom te receber aqui no nosso programa, sabia? Eu gosto muito quando você vem, de coração. É sempre muito bom estar aqui com vocês, Thiago. Que bom. Agora, Ieda, tem gente que é muito difícil, existem muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme de lidar com o luto, de lidar com a perda. Por exemplo, morre um familiar, morre um parente, um amigo, alguém, a pessoa tem uma dificuldade de lidar com o luto. Como que, de repente, nós podíamos orientar, ou quais seriam as dicas para aquelas pessoas que perderam um parente recentemente, para continuar sua vida? Porque, afinal, a vida tem que continuar. Vamos primeiro pensar assim, Thiago, uma das coisas mais importantes que ressignifica essa perda é o vínculo que a pessoa tem com a outra. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um vínculo de total dependência do outro, essa perda do outro vai me ser uma coisa exorbitante, eu não vou conseguir lidar com isso. Quando eu tenho um vínculo de não total dependência, eu consigo lidar melhor com isso. Eu consigo lidar melhor, não sem dor, mas eu consigo lidar melhor com essa dor. Como nós falávamos no teu caso, você perdeu o seu irmão, né? Não tinha uma total dependência dele, tu está lidando com isso de uma forma não sem dor, mas de uma forma que você consegue continuar a sua vida. A partir do momento que eu tenho um vínculo tão estreito com o outro, não um vínculo afetivo, mas um vínculo de dependência tão estreito, eu vou ter uma dificuldade maior de lidar com isso depois, né? Agora, as formas de lidar com isso são muito importantes, assim, ó. Uma das primeiras coisas é que a gente tenha o tempo de chorar. Porque hoje em dia é muito dito assim que tem que passar, tem que ser rápido, tu tem que mostrar que tu é forte. Então, a gente não dá tempo das pessoas chorarem. Esse luto pode demorar 6 meses para um, pode demorar 1 ano para o outro, pode demorar 2 anos para o outro, para cada um vai demorar de uma forma. Então, essa pessoa, se ela perceber que ela não está dando conta de lidar com aquilo, precisa procurar ajuda profissional, né? Mas assim, primeiro chorar, segundo ou depois fazer separar os pertences que foram do outro, né, para dar o passo a cada um disso, cuidar para que essas pessoas possam ter, então, os seus pertences redistribuídos, cuidar também de cuidar de si. Cuidar de si significa, assim, aquelas coisas que às vezes a gente não consegue mais fazer. Tomar um banho, cuidar da saúde, dormir bem, se alimentar bem, cuidar das coisas que tem. Não tomar decisões precipitadas. Não, às vezes as pessoas têm, assim, perda de alguém. Eu vou morar em Salvador agora. Não, calma. A gente sempre diz que antes... Deixa baixar a poeira. Deixa baixar a poeira. Antes de 6 meses não é para tomar nenhuma decisão importante, é para continuar na topada do jeito que está. E cuidar bastante de pedir ajuda sempre que é necessário, né? De sempre pedir ajuda quando necessário, não ficar sozinho. Eu acho que estar em volta dos amigos, estar em volta dos amigos. Isso eu acho que é bastante importante. Agora, Ieda, por exemplo, você falou desta relação de dependência. Por exemplo, muitas vezes para uma viúva, né, superar o luto pode ser mais difícil, talvez pela relação de dependência que ela teve com o marido o tempo todo, Isso. Por exemplo, assim, ó, uma esposa que o marido tem aqueles maridos que não deixam a mulher trabalhar fora. Então, ele não deixou a mulher trabalhar fora, ela era dona de casa. Ela não sabia das contas, quem ia no mercado era ele, quem fazia as compras era ele, quem ia no banco era ele. A partir do momento que ele morre, ela fica completamente sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber o que buscar, como que é ir no banco, como que é mexer numa caixa, como que enfim, essas coisas todas. Então, essa é uma dependência diferente da independência que algumas pessoas têm. Eu não estou falando aqui de vínculo afetivo, de afeto, de amor. Isso pode ser que todo mundo tenha igual, mas algumas pessoas, ou tenham parecido, mas algumas pessoas têm uma dependência pessoal, no âmbito do todo, maior do que outras pessoas. Sem dúvida nenhuma. Até às vezes essa dependência pessoal é um pouco mais complicada, porque às vezes a superação também
a gente sabe que nenhum momento é fácil, né? Exato. Mas para algumas pessoas isso é mais tranquilo. E eu acho até, Ieda, talvez você possa me corrigir agora, ou se sim ou se não, mas eu acho que o que foi vivido também antes daquela pessoa morrer, de certa forma ajuda, né? Tudo ajuda, depende assim do vínculo que tinha, como é que era o vínculo. Uma das coisas principais assim para a gente entender é a morte da pessoa também, a forma como a pessoa morreu. Porque existem aquelas pessoas que têm uma doença e que vão morrendo. Vão definhando aos poucos, vão morrendo, e a gente tem o tempo de, não o tempo de uma despedida que depois não vai sofrer, mas tu tem o tempo de uma despedida. E tem aquelas pessoas... Parece que daí tu vai se preparando, por exemplo. Vai se preparando. Né? Agora, aquele acidente que é causado por um carro, por um avião, por uma coisa que tu viu a pessoa agora e 5 minutos depois tu não vê mais a pessoa está morta 5 minutos depois, é uma coisa, às vezes, um pouco mais complicada de lidar. Então, depende, assim, do vínculo, depende da forma como a pessoa morreu, depende de como as pessoas se tratavam entre si, qual era a vinculação afetiva que tinha, depende de vários fatores, a dor daquela pessoa estar sentindo, então. Eu até comentava antes contigo, né, que a morte, às vezes, quando ela é muito repentina, muitas vezes no caso de acidente de carro, acidente de avião, ou qualquer um outro acidente, né, mas que é aquela coisa assim, à tarde tu conversou com a pessoa por telefone, à noite tu já não tem mais ela, né, também ela, de certa forma, demora um pouco mais até cair a ficha e talvez aí venham as revoltas, muitas vezes, a não aceitação, não é mesmo, Ieda? Vem, porque nós temos fases, a gente dizia antigamente que tinha 5 ou 4 fases do luto, né? Hoje a gente sabe assim, ó, que as pessoas passam por essas fases, mas às vezes passam por 2 ou 3 juntas no mesmo tempo, mas a gente tem fase da negação, que a gente nega o fato daquela pessoa ter morrido, a gente tem fase da raiva, a gente tem fase da negociação, de querer negociar com Deus, olha, eu vou fazer mais assim, eu vou fazer mais assado, mas tu me devolve essa pessoa. Depois tem a fase da depressão e daí a fase da aceitação. Mas nenhuma dessas fases sem dor. Todas essas fases com dor. Hoje em dia a gente já não caracteriza tão pontualmente essas fases. A gente diz que cada pessoa passa essas fases, às vezes passa 2, 3 juntas, ou enfim. Mas são fases normais. A raiva é um processo normal da perda. Tu tem raiva, às vezes tu tem raiva de Deus, às vezes tu tem raiva de ti mesmo, às vezes tu sente culpa. São sentimentos normais numa abordagem de perda, assim. Que muitas vezes não são fáceis aí das pessoas lidarem. Agora, Ieda, com relação, passando, né, essa parte, né, então, ok, morreu, como agir com a família dentro de casa também, porque às vezes algumas pessoas pulam essa etapa do luto porque dizem, não, eu tenho que ser agora mais forte, eu tenho que auxiliar a minha mãe, porque você vê as pessoas às vezes mais fragilizadas do que você, a mãe, o pai, o irmão, a tia, sei lá, enfim. É sempre importante ver assim, ó, quem está mais fragilizado e quem precisa de auxílio. Né? Como você disse antes, assim, às vezes a gente precisa sair em auxílio dos que ficaram e a gente não tem nem tempo de chorar. Ok, é uma forma que naquele momento é necessária, mas eu preciso também me dar tempo depois para chorar. Eu preciso me dar o tempo do luto, porque a partir do momento que eu passo por cima disso, em algum momento isso vai estourar em você. Então, é importante se dar o tempo do luto. Como ajudar as outras pessoas? Olha, ajudar às vezes em coisas assim, ó. A pessoa não sabe como resolver aquela questão que ficou no banco. Então, tu vai junto com ela resolver a questão no banco. Ou alguma pessoa não sabe como resolver as coisas que ficaram pendentes com o advogado. Vai junto ver as questões do advogado. As pessoas precisam ter o ambiente normal de chorar, como eu disse logo no início, assim. A gente precisa poder chorar sem aquela coisa de tu tem que ser forte, tu tem que se empenhar. Deixa eu chorar, deixa cada um ter o tempo de sofrer aquele luto. Né? E uma outra coisa assim é ajudar também nas coisas de casa, nas pequenas coisas, na comida, no fazer um prato gostoso, no fazer um banho gostoso, naquelas coisas que a gente vai perdendo a habilidade pela dor toda daquele sentimento, a gente vai perdendo às vezes a habilidade até de fazer. Não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de comer, então de organizar esse espaço para que as pessoas consigam continuar levando a vida da forma mais normal possível.
E aí você falando tudo isso e dando todas essas dicas, não é mesmo, Ieda? Me vem algo que várias vezes a gente já falou aqui no programa, né? Que nós devemos, às vezes, descomplicar menos a vida, viver mais intensamente, procurar mais as pessoas, porque a morte é a única coisa que nós temos certeza, não é mesmo? Exatamente. Principalmente assim de entender que a gente tem que viver com dignidade tudo que a gente vive, bem como você fala, né? Porque a gente não sabe se amanhã vai ter as pessoas. Então, viver isso de uma forma boa, que a gente não tenha nunca a questão de pensar que não viveu o suficiente. Exatamente. Dizer tudo que a gente pensa, né? Exato, também, negativo e positivo. Negativos e positivos, né? Para não deixar nenhuma conta para depois para acertar, né? E daí a gente fica tranquilo. Sabe que, para mim, eu não vou te dizer assim, ó, na verdade, compartilhar também, eu acho que esse momento com os telespectadores, porque justamente a gente tá passando por esse momento de luto. Segunda-feira fez um mês, enfim, que eu perdi o meu irmão de acidente de carro, foi uma morte bastante trágica, morreu na hora, não conseguiu ir para o hospital. Mas é muito engraçado que a gente percebe que a fé, muitas vezes, ou a fé é essencial também. Você acreditar em algo, né? Ou você pensar que as coisas vão ser resolvidas e que a vida tem que continuar, não é mesmo? Exatamente. A gente conseguir se apegar em algo é uma coisa muito importante, a gente ter fé. Muito obrigado pelas suas dicas. É sempre muito bom tê-la aqui no nosso programa. Espero quanto antes, tá bom? Eu que agradeço. Aliás, está muito bonita, obrigada, querida. Hoje, né? Sempre, né? Mas hoje tá mais bonita. Obrigada. Obrigada. Tá certo? A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o Ver Mais volta já.